convidados, minhas senhoras e meus senhores. Vai ter início a sessão de lançamento do livro Prisioneiros de Guerras, Experiências de Cativeiro no século XX, coordenado pelo professor Pedro Aires Oliveira, uma edição da Tinta da China Edições. A edição deste livro é mais uma iniciativa da Comissão Coordenadora das Evocações do Centenário da Primeira Guerra Mundial, que terminou as suas funções no passado dia 18 de dezembro. Nesta sessão vai também decorrer a cerimónia de imposição da Medalha da Defesa Nacional de Primeira Classe ao Tenente-General Mário de Oliveira Cardoso pelo desempenho nas funções de Presidente da Comissão Coordenadora das Evocações do Centenário da Primeira Guerra Mundial. Vai iniciar-se a cerimónia de condecoração do Tenente-General Mário de Oliveira Cardoso. As medalhas militares visam, nas suas diferentes modalidades, galardoar serviços notáveis prestados à instituição militar e à nação e assim distinguir altas virtudes reveladas no serviço por militares ou civis, conforme os casos expressos no regulamento da medalha militar e das medalhas comemorativas das Forças Armadas. A medalha privativa do Ministério da Defesa Nacional destina-se a galardoar os militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que, no âmbito técnico ou profissional, revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional. A Medalha da Defesa Nacional compreende as seguintes classes: primeira, segunda, terceira e quarta classes. Vai ser lida a portaria da condecoração. Louvo o Tenente-General Mário de Oliveira Cardoso, Presidente da Comissão Coordenadora das Evocações do Centenário da Primeira Guerra Mundial, pelo modo extraordinariamente competente, dedicado e eficiente com que promoveu, planeou e executou o programa de divulgação da participação de Portugal e dos seus militares nesse conflito global. Durante os cerca de 6 anos em que presidiu a Comissão, que agora completa o seu mandato, o Tenente-General Mário de Oliveira Cardoso revelou elevada perseverança, assinalável competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, com as quais conseguiu, com grande sucesso, colaborar, coordenar e realizar inúmeras iniciativas com vista a manter viva a história de Portugal do início do século XX e os feitos heróicos dos seus militares, ao nível nacional como internacional, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional. São disso exemplo as inúmeras cerimónias militares de evocação e de homenagem aos combatentes da Grande Guerra, destacando-se as da Batalha de Lalis, as iniciativas com vista a divulgar os museus militares e da Liga dos Combatentes, a realização de seminários, colóquios, artigos e de livros sobre a temática da guerra em África e na Europa, a criação do sítio na internet portugalgrandeguerra.defesa.pt e a colaboração com a RTP na série postal da Grande Guerra. Assim, nos termos da competência que me é conferida pelo número 3 do artigo 34, atento ao disposto no 25, na linha A do número 1 do artigo 26 e da linha A do número 1 do artigo 27, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei 316 de 2002, de 27 de dezembro, concedo a Medalha de Defesa Nacional, primeira classe, ao Tenente-General Mário de Oliveira Cardoso. Lisboa, 18 de dezembro de 2018. O Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho. Impõe a condecoração Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional, Professor Dr. João Gomes Cravinho. No âmbito das iniciativas desenvolvidas pela Comissão Coordenadora das Evocações do Centenário da Primeira Guerra Mundial,
vai dar-se início ao lançamento do livro Prisioneiros de Guerra, Experiências de Cativeiro do século XX. O excelentíssimo Comandante da Academia Militar, Major-General João Vieira Borges, vai preferir algumas palavras alusivas a este evento. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, Dr. João Gomes Carrinho, Excelência, gostaria de agradecer a elevada honra que nos dá não estar presente na sua e nossa Academia Militar a apresentar uma obra editada no âmbito da evocação do centenário da Primeira Guerra Mundial e da Batalha de Balis, que deu origem à maior captura em massa de soldados portugueses do século XX. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, meu General, meu Comandante, Excelentíssimo Sr. Tenente-General Mário de Oliveira Cardoso, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Pedro Aires de Oliveira, coordenador da obra e restantes coautores aqui presentes, Excelentíssima Senhora Doutora Bárbara Bulhosa, Diretora Editorial da Tinta da China Edições, Senhores Oficiais Generais, permitam-me cumprimentar Vossas Excelências na pessoa do Sr. Tenente-General Rafael Martins, Comandante do Instituto Universitário Militar. Ilustres convidados, camaradas, minhas senhoras e meus senhores, como Comandante da Academia Militar, dou as boas-vindas a Vossas Excelências e agradeço a vossa estimada presença nesta apresentação pública do livro Prisioneiros de Guerras, Experiências de Cativeiro do século XX. Permitam que comece por dar os parabéns ao Sr. Tenente-General Oliveira Cardoso, que merecidamente foi condecorado com a Medalha da Defesa Nacional Primeira Classe. Permitam-me ainda que me regozije pela escolha da Academia Militar para a cerimónia simples, mas de muito significado, que antecedeu a apresentação deste livro, casa onde o Sr. General foi formado, casa onde foi segundo comandante, casa onde apresentou muitas das obras que apoiou, como esta, enquanto ilustre Presidente da Comissão de Educação da Grande Guerra. Meu General, sinceramente, muito obrigado. Gostaria de dar os parabéns ao coordenador da obra, o Sr. Dr. Pedro Aires de Oliveira, assim como a todos os coautores, muitos deles amigos de longa data, que muito estimo, e de agradecer a escolha também da Academia Militar para a apresentação deste livro. Os parabéns são merecidos à doutora Bárbara Bulhosa, Diretora Editorial da Tinta da China Edições, que apadrinhou esta obra, assim como à Comissão de Evocação, novamente o meu General, da Grande Guerra, que apoiou a edição desta obra. E, pelos vistos, ainda não é a última, que soube há pouco, eu sou dito que ainda não vai ser a última, inclusive com o lançamento desta casa novamente. A Academia Militar, todos nós, nesta casa, formamos comandantes e combatemos, desde 1790. E nestas ancestrais paredes desta sala Dom João IV, encontramos as pinturas, como estão a ver, algumas das pessoas não conhecem, dos 47 comandantes que me antecederam, alguns dos quais, especialmente deste lado, viveram experiências de cativeiro, muito especialmente no século XIX. Também nas escadarias de acesso a esta sala estão expostos os nomes dos ex-alunos da Escola do Exército e da Academia Militar que morreram em combate ao serviço de Portugal, alguns deles na sequência de cativeiro a que foram sujeitos. De todos eles nos orgulhamos e de alguns deles escreveram certamente os autores desta obra, que será apresentada pelo Sr. Professor Dr. João Gomes Carrinho. Muito obrigado pela estimada presença de Vossas Excelências nesta vossa casa e muito obrigado pela vossa atenção. Excelentíssimo Tenente-General Mário de Oliveira Cardoso, Presidente da Comissão Coordenadora das Evocações do Centenário da Grande Guerra, vai proferir algumas palavras alusivas a este evento. Muito boa tarde a todos. Ainda antes de dizer algumas palavras sobre o livro, queria dirigir-me ao Sr. Ministro
ao Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército, aos meus camaradas, às minhas senhoras e aos meus senhores aqui presentes. Eu sei que as medalhas não se agradecem e não o vou fazer. Aprendi isso aqui na Academia Militar enquanto cadete, mas confesso publicamente que é uma honra recebê-lo. Contudo, posso agradecer um momento, e esse para mim tem um sentido especial e por duas razões. A primeira é a oportunidade de voltar a vestir o uniforme. O normal, quando já estamos na situação de reforma, é que este seja apenas guardado para a última viagem. O facto de estar hoje aqui com ele vestido é uma alegria pessoal, acrescida de ver que nele continua a caber perfeitamente. A segunda razão é o sítio deste momento, onde começou de facto a minha vida profissional, onde fui cadete e general, diretor de ensino e segundo comandante, isto já umas décadas depois, e onde descobri que afinal quase sempre adivinhava o que os cadetes iam fazer em determinadas situações e o que estavam a pensar. O que me levava a constatar, tantos anos depois, a malta continuava a ser a mesma. E este termo da a malta não é brejeirice, como adiante demonstra bem. A Academia sempre esteve empenhada, e bem, naquilo que se designa hoje de formação comportamental. O ensinar a ser, saber e saber fazer. É que o importante para o cadete na altura da formação aqui nesta escola é ser desembaraçado, disponível para servir, com sentido de dever e missão, inteligente e pragmático, ser capaz de pensar. O saber e o saber fazer começam aqui, mas vêm com a experiência da vida prática e a excelência da formação contínua que desde sempre caracterizou o ensino superior militar. Os resultados são evidentes e por todos reconhecidos, pese embora parecer existirem tentativas por parte de alguns de fazer crer o contrário e que a ligação das Forças Armadas com o seu povo é mais distante, o que o contacto de proximidade, e em particular quando este é preciso, demonstra precisamente o contrário. Mas creio que ser preciso mais. Há umas semanas atrás, fui convidado para o convívio do primeiro BIMEC, da Brigada Mecanizada de Santa Margarida, assinalando o seu aniversário, unidade que também tive a honra de comandar. O seu atual comandante, o Tenente-Coronel Barros, para que nem eu, nem os seus subordinados, nem os seus convidados festejassem esse dia numa parada com 3 ou 4 dezenas de militares, entendeu pegar neles e com eles fazer uma demonstração tática na carreira de carros de combate do Dom Pedro. Principalmente para quem é conhecedor destes assuntos, o que se viu foi de uma qualidade técnica notável. Riscos calculados, cuidados, tema subordinado a um cenário de hoje, dificilmente possível de ser superado por qualquer outro exército do mundo, e digo sem qualquer reserva. É certo que o BIMEC tem uma companhia no aeroporto de Cabul, mas também é certo que um batalhão daqueles vale se tiver as suas 5 companhias com as quais garanta o apoio de fogos e serviços à manobra. Tudo isto para dizer que senti uma alegria enorme por os meus camaradas mais novos saberem e saberem fazer, que admiro como são capazes de viverem motivados quando carentes de pessoal e de meios. Considero que, por isso, são merecedores de estímulo e reconhecimento de todos, por o merecerem e particularmente em alturas em que nem todas as coisas nos saem bem. A Academia, quando marcha, canta assim: a vitória é sempre certa onde está a nossa gente, porque a malta fica alerta, porque a malta vai na frente. Isso foi e é verdade. A malta está alerta e a malta vai na frente. Porque a condecoração recebida permite este momento de partilha de sentimentos perante Vossas Excelências todo grato. Agora, o que efetivamente interessa na minha qualidade de ex-presidente da ex-comissão da evocação da participação de Portugal na Grande Guerra é deixar algumas palavras sobre esta parceria com o Instituto de História Contemporânea e de que resultou o livro que se apresenta. Começo por agradecer a disponibilidade do Ministro da Defesa para o apresentar. É para nós, e estou certo, a Universidade uma honra. Agradeço, na pessoa dos Srs. Generais, Chefe de Estado-Maior do Exército e General Comandante da Academia,
a hospitalidade e a disponibilidade que foi permanente para colaborar com a Comissão Académica. Agradeço ao Sr. Professor Dr. Pedro Aires Oliveira e, na sua pessoa, ao Instituto de História Contemporânea e a todos os que colaboraram consigo para a feitura deste livro, todo o empenho que se materializou na Conferência de Prisioneiros de Guerra Portugueses no século XX, realizada no ano passado, e na edição do livro que hoje é apresentado com o mesmo título. Agradeço à editora Tinta da China, na pessoa da Sra. Bárbara Bulhosa, mais uma colaboração com as iniciativas de divulgação da participação de Portugal na Grande Guerra. Para que esta e outras edições de livros sobre este tema tenham sido possíveis e possam vir a constituir um legado para o futuro, é preciso haver editores sensíveis à importância do tema e com a credibilidade, de qualidade e vontade que é a referência que temos na Tinta da China. Meus camaradas, minhas senhoras e meus senhores, serei breve. Quando manifestei ao professor Dr. Aires Oliveira a vontade da Comissão de tratar este tema dos prisioneiros da Grande Guerra e fora das nossas escolas militares, por entendermos que o tema devia ser analisado numa perspectiva mais abrangente, o professor Dr. Pedro Aires compreendeu a ideia e aceitou o desafio. Feito o Call for Papers e atendendo às propostas de participação, pareceu-nos evidente que teria de se ir mais longe que os prisioneiros da Grande Guerra. É que Portugal, no século XX, viu militares e civis seus feitos prisioneiros na Grande Guerra, na Guerra Civil de Espanha, na Segunda Guerra Mundial em Timor, na invasão da Índia Portuguesa nos inícios dos anos 60, no êxodo ultramar em Angola, Moçambique e na Guiné, nos anos 60 e 70, em Timor, quando da invasão pela Indonésia, no ano de 1975. Daí que o título do livro seja Prisioneiros de Guerra Portugueses do século XX, embora em alguns conflitos atrás referidos, o nome de prisioneiro de guerra não ter sido utilizado oficialmente por a guerra estar a fazer contra um inimigo que não era reconhecido como pertencendo a um Estado de Direito. Já em fins do ano de 2018, organizámos com a RTP um colóquio a que demos o título de O Regresso, onde procurámos caracterizar a forma como o contingente português, que se bateu em África e na Europa na Grande Guerra, foi integrado na sociedade, em particular aqueles que vieram mais tarde, por terem sido feitos prisioneiros, e os muitos outros que vieram com limitações físicas que os afetaram para o resto das suas vidas. O professor Dr. Silvino Teixeira, num estudo que foi realizado em 1992, com o título A Fome e a Saudade, os prisioneiros de guerra portugueses na Grande Guerra, dizia: não é que Portugal tivesse uma política deliberada de abandono dos seus prisioneiros de guerra. O problema é que não tinha política nenhuma. Fruto de circunstâncias várias que levaram a que o governo não tivesse prestado a proteção e a ausência e a assistência que outros Estados prestaram aos seus nacionais. Porquê? Segundo ele, por duas razões. Uma de natureza política, considerando-se que o prisioneiro de guerra é visto como aquele que fracassou em termos militares. E não deixa de ser curioso que foi esta a mesma expressão que um influente líder mundial usou recentemente para se referir a uma personagem tida como referência ética para a sua nação, pela sua postura enquanto prisioneiro de guerra no Vietnã e pelo posterior percurso político, e estou a falar do presidente Trump e do senador John McCain, entretanto falecido. Outra razão tem a ver com a natureza historiográfica militar da época, habituada a prolongar apenas a história da batalha. Disso é claro o exemplo da seguinte passagem do livro Portugal na Grande Guerra, do general Ferreira Martins, ao referir-se aos prisioneiros de guerra. O que esses infelizes camaradas narraram do seu longo martírio físico e moral de prisioneiros daria lugar a um interessante e longo capítulo que ele próprio reconhece não ter sido escrito. Já a sociedade civil respondeu de forma bem diferente ao solidarizar-se com os seus soldados, organizando-se para os apoiar. São exemplos a Comissão Feminina pela Pátria, Cruzada das Mulheres Portuguesas, a Comissão Protetora de Prisioneiros de Guerra Portugueses, a Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha, o Triângulo Vermelho Português, o Comitê de Socorros aos Militares e Civis Portugueses Prisioneiros de Guerra. No pós-guerra,
há que revelar ainda a Junta Patriótica do Norte e a Liga dos Combatentes da Grande Guerra, a antecessora da Liga dos Combatentes, que tão notável trabalho tem realizado no apoio aos antigos combatentes. Isto tudo, apesar da existência desde 1907 de um estatuto reconhecido internacionalmente sobre prisioneiros de guerra. Por que trazemos aqui esta reflexão? É que temos vindo ultimamente a procurar fazer como que uma ponte entre o que foi o passado e como procedemos e o mundo de hoje em situações que possam ter alguns traços comuns. E parece-nos que o equívoco criado com a atuação política do Estado ao longo do século passado, em situações concretas, como foi o caso dos prisioneiros de guerra do ultramar, e a circunstância de hoje termos centenas de soldados em diversas partes do mundo, envolvidos em situações de conflito declarado ou passíveis disso, a que se opõem organizações que também não são reconhecidas como Estados, nos parece deverem ser merecedoras de reflexão, só possível se o conceito de cidadania estiver bem presente na nossa sociedade e existir uma responsabilidade coletiva de retaguarda que suporta os seus soldados em situações de conflito quando às ordens do Estado português. O estudo separado de períodos da história, como foi o caso deste da Grande Guerra, serve fundamentalmente para refletir. A história não se repete da mesma forma, mas os contornos são semelhantes e a sociedade e os Estados têm de estar preparados para consequências previsíveis e de maior complexidade do que as anteriores. A leitura dos textos deste livro constitui fator de enriquecimento do conhecimento, ao mesmo tempo que nos permite, por lembrarmos as vicissitudes vividas por compatriotas nossos, expressar o respeito que nos merecem, o objetivo que a Comissão de Evocação do Centenário da Grande Guerra sempre possuiu. Muito obrigado pela vossa atenção. A diretora editorial da Tinta da China Edições, doutora Bárbara Bolhosa, vai preferir algumas palavras alusivas a este evento e a esta obra. Boa tarde, Sr. Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca, eu estou sem óculos, já não vesto. Sr. Comandante da Academia Militar, Major-General Vieira Borges, muito obrigado. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, à Academia Militar por nos receberem aqui tão bem e por terem apoiado, através também da Comissão das Comemorações da Primeira Grande Guerra, esta edição com o Pedro Aires de Oliveira. O Pedro Aires de Oliveira é meu autor já há muitos anos. Foi através do Pedro Aires de Oliveira que eu descobri o que era História Militar. Eu sou formado em História, mas nunca tinha lido livro de História Militar. E foi o Pedro que me apresentou John Keegan, de quem eu publiquei História da Guerra, Inteligência na Guerra ou Máscaras do Comando, e fiquei fascinada pela história militar. De facto é pena em Portugal não haver essa escola como há nos países anglo-saxónicos de grandes historiadores para massas de história militar. Eu, enquanto editora, acho que é a minha obrigação, enquanto editora independente, continuar a publicar livros de história contemporânea. Investigações novas e livros que nos recordem. A memória, de facto, às vezes parece que se apaga e eu acho cada vez mais importante publicar livros de história contemporânea e é o que continuarei a fazer. Muito obrigada. Sua Excelência, Ministro da Defesa Nacional, Dr. João Gomes Cravinho, vai proceder à apresentação da obra. Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, Sr. Comandante da Academia Militar, Diretora Editorial da Tinta da China, o caro Pedro Aires de Oliveira, amigo de longa data, por acaso também coordenador da obra que hoje se apresenta, Sr. General
Tenente General Oliveira Cardoso, Presidente da Comissão Coordenadora das Invocações do Centenário da Primeira Guerra Mundial, Srs. Almirantes, oficiais generais, demais entidades civis e militares, minhas senhoras e meus senhores. Umas notas preliminares, 3 notas preliminares. Primeiro, em primeiro lugar, para sublinhar o simbolismo da data de hoje, não foi por acaso, 9 de abril, 101º aniversário da maior captura de soldados portugueses do século XX. E creio que é um momento muito marcante também na consciência nacional daquilo que foi a experiência de guerra, daquilo que foi a experiência de prisioneiros. Uma segunda nota para sublinhar como é apropriado, como sentia apropriado ter a oportunidade de homenagear hoje o Tenente-General Oliveira Cardoso. O louvor que ouviram foi por mim assinado e, portanto, é redundante repeti-lo, mas não é redundante sublinhar o enorme apreço que tenho pelo trabalho que foi feito ao longo destes anos. Há pouco perguntava exatamente quantos anos, e foi a duração da guerra. O Sr. Tenente-General combateu nesta comissão coordenadora ao longo dos anos que duraram a guerra e fê-lo de forma exemplar, fê-lo de forma que deixa uma marca tremenda para os historiadores, mas sobretudo para o grande público que tem hoje em dia uma compreensão completamente diferente daquilo que foi a realidade portuguesa na Primeira Guerra Mundial, do que teria sem esse trabalho. Muito obrigado, Sr. General. E uma terceira nota prévia para sublinhar a enorme qualidade e profissionalismo desta obra. O Pedro Aires Oliveira, historiador já muito consagrado, não era quando eu o conheci. Quando eu o conheci, era professor doutor, não era ministro. Hoje em dia, enfim, o título mantém-se, mas a realidade é que o professor doutor tem pouca oportunidade para praticar o ofício. E o Pedro Aires Oliveira fez aqui um trabalho que é de primeiríssima qualidade, em reunir este conjunto de obras, de iniciativas, de ideias, de trabalhos que cada um, à sua maneira, nos oferece um diferente prisma sobre esta realidade comum dos prisioneiros. O livro trata, obviamente, da experiência concreta, ou de um conjunto de experiências concretas de prisioneiros de guerra em diferentes cenários de conflito. Mas, mais do que isso, cada um desses textos oferece-nos uma visão diferente daquilo que são as consequências para a sociedade. Portanto, olha para a guerra como um fenómeno social, com um tremendo impacto sobre as sociedades por ela afetadas, através do prisma dos prisioneiros. Portanto, isto não é apenas, entre aspas, uma obra sobre prisioneiros, é uma obra sobre as sociedades em que tem experiência da guerra e utiliza esta metodologia de temática monotemática para uma reflexão muito mais abrangente e muito mais aprofundada sobre a experiência da guerra. A metodologia utilizada é muito interessante para este quadro. É uma metodologia de algum modo inovadora, não é uma metodologia inédita utilizar a visão dos protagonistas, utilizar estas micro-histórias, mas é uma metodologia rara na história militar portuguesa. E esta metodologia, por si só, já traz um acréscimo de interesse muito grande. Portanto, os dramas humanos que estão aqui presentes no livro, a forma como prisioneiros foram em diferentes momentos instrumentalizados politicamente pelos seus captores, pelos
pelas forças políticas dos países de origem, a forma como a mediatização impactou, a falta dela impactou na experiência dos prisioneiros, a utilização dos prisioneiros em experiências de engenharia social, engenharia biológica, enfim, há todo um conjunto de microhistóricos, conjunto de temas microhistóricos que aparecem neste trabalho e que nos oferecem um olhar completamente diferente sobre um tema que é transversal, o tema dos prisioneiros e, sobretudo, sobre as sociedades que são afetadas pelos prisioneiros. Portanto, este conjunto de estudos, em meu entender, é verdadeiramente marcante na história militar aqui em Portugal. Um outro aspecto que eu queria referir diz respeito à forma como olha para um regime criado no fim do século XIX, desenvolvido, consolidado no século XX, o regime de proteção humanitária dos prisioneiros de guerra. De algum modo, havia em todas as sociedades, desde sempre, alguns entendimentos sobre o tratamento dos prisioneiros. Em alguns casos, o entendimento era simplesmente a eliminação dos prisioneiros, historicamente, mas ao longo dos séculos houve algumas noções, desenvolveram-se algumas noções de tratamento humanitário. Ainda no século XIX, que a gente vê o aparecimento de uma codificação internacional, codificação nacional, como aliás o coordenador explica no início, na introdução à obra, nos Estados Unidos e depois desenvolvido internacionalmente com as convenções de Haia. Esta temática representa, a meu entender, um dos mais importantes avanços do direito da guerra, do jus in bello, do direito que se aplica no exercício da guerra. Mas é um tema que não está resolvido, não está de forma alguma arrumado, muito pelo contrário. Nós vemos, por exemplo, temos um caso que suscitou, e na realidade deveria suscitar ainda, porque é um caso que ainda existe, muito debate, que é o caso do Guantánamo. O problema fundamental é que estes regimes estabelecem-se e vivem, prosperam, numa expectativa de reciprocidade. E quando a reciprocidade é posta em causa, também o próprio regime enfraquece e tem um efeito de erosão na consistência do regime. E, portanto, é esse momento que nós vivemos atualmente. Mas é um momento também em que as chamadas guerras híbridas, ou guerras assimétricas, colocam novos desafios em relação à problemática do tratamento humanitário apropriado para prisioneiros. Portanto, estamos num momento em que talvez os otimistas imaginassem, em meados do século XX, ou antes da Segunda Guerra Mundial, que teríamos consolidado um regime que só iria ter aperfeiçoamentos ao longo dos tempos, mas na realidade nós temos agora, hoje em dia, um contexto em que há um regime internacional que se encontra a sofrer processos de ilusão, por um lado, e de desafio face a novas realidades que se colocam no próprio exercício de conflitos. Um outro tema que achei particularmente fascinante é a forma como o livro trata diferentes tipos de combatentes que se mobilizam, que foram mobilizados para a guerra ao longo dos tempos, em condições de mobilização socioeconómica, ou política, ou ideológica, completamente diferentes, e a forma como isso impacta na sua experiência de prisioneiros. Temos o Pedro Aires Oliveira, na introdução, refere os mercenários na Guerra Civil Espanhola, portugueses na Revolução Bolchevique ou nas guerras napoleónicas, e a forma como são tratados. Portanto, há aqui uma variedade tremenda de circunstâncias que estão já sublinhadas na própria introdução e depois desenvolvidos um conjunto de outras
experiências desenvolvidas ao longo dos textos dos diferentes autores. E temos muito presente na memória coletiva contemporânea da sociedade portuguesa as experiências dos militares recrutados de forma compulsiva para a guerra colonial, com os diferentes problemas de dilemas de lealdade inerentes à situação de um conflito em que não pretendiam estar, ou em alguns casos, para alguns mais politizados, um conflito em que se consideravam do lado errado do conflito, e vimos isso em vários, portanto, em Angola, em Moçambique. Um dos temas que ganhou imensa relevância nas consciências de sociedades ocidentais, devido à influência que os Estados Unidos têm, é, no enquadramento da Guerra do Vietnã, o tratamento oferecido aos combatentes, aos prisioneiros, os combatentes regulares também, que, quando regressarem às suas casas, a rendição e o cativeiro marcam indelevelmente, obviamente, a imagem dos impérios, marcam também a imagem de atos heróicos e podem fornecer contextos de grande debate para a sociedade, porque a sociedade é obrigada a confrontar-se com realidades extremamente complexas e difíceis de assimilar ou insuficientemente tratadas no quadro político da própria sociedade. Refiro-me, por exemplo, à enorme dificuldade que tanto o regime como a nossa sociedade teve em olhar para a situação do general Gonçalo e Silva e daqueles que com ele foram mais presos em Goa, na Índia. É, aliás, muito sintomático da enorme pressão política que se exerce em algumas circunstâncias sobre os militares e que não se limita a enviá-los para a guerra, quando temos circunstâncias em que não só se envia para a guerra, como se proíbe de passar à condição de prisioneiro. Portanto, esse foi um caso muito interessante em que a nossa sociedade não tinha as condições políticas para tratar de assimilar um tema que é sempre duro, difícil, que é o de ver os nossos compatriotas num contexto de conflito tomados como prisioneiros. O livro oferece-nos também um panorama, não sei se isto era propositado no trabalho de coordenação feito pelo Pedro Ramos Oliveira, mas é extremamente visível a forma como o livro nos oferece um panorama muito amplo da tipologia de guerras do século XX, dos tipos de guerras em que portugueses se envolveram. Guerras totais, guerras de guerrilha, guerras de libertação, guerras coloniais e os tipos de combatentes que nessas guerras participaram. Portanto, combatentes regulares, mercenários, voluntários e até também civis que se viram envolvidos na experiência da guerra. Portanto, esta panorâmica, a visão panorâmica que resulta dos diferentes textos, parece-me também algo muito, um dos aspectos mais ricos do livro. Em Portugal existe a ideia, enfim, comum na nossa sociedade, de que os portugueses no século XX envolveram-se em dois conflitos, envolveram-se na Primeira Guerra Mundial e envolveram-se na Guerra Colonial e pronto. Obviamente, e isto transparece de forma muito clara no livro, que houve portugueses que participaram em toda a espécie de conflitos em diferentes partes do globo. Desde aqui próximo de nós, mas esquecemos por vezes que é tão próximo, na Guerra do Rif, em Marrocos, portugueses na Guerra Civil de Espanha, portugueses que combateram por Hitler e acabaram prisioneiros da União Soviética, britânicos de origem portuguesa
que foram aliados das tropas britânicas nas guerras do Oriente, na China e no Japão, portugueses em Timor, o general Vieira Borges também fez essa referência. Ou seja, um pouco como temos o hábito de dizer em relação à nossa imigração, à nossa diáspora, há portugueses por todo o lado, embora não sejamos particularmente beligerantes como povo, parece-me, na realidade vamos encontrar portugueses presentes em conflitos, um pouco também por todo o mundo. E isto é um retrato de uma realidade portuguesa que muitas vezes escapa ao nosso olhar mais superficial. Em suma, é uma obra não só notável, pelas razões que sublinhei, como altamente legível. É uma obra que dá prazer folhear, dá prazer experimentar os diferentes olhares que nos oferecem os diferentes autores através das suas temáticas específicas, e é uma obra que eu creio que vai marcar a história militar portuguesa pela ousadia, diria, com que se atreveu a utilizar a micro-história e os instrumentos que resultam de desenvolvimento de outras ciências sociais para colocar debaixo do holofote a nossa experiência de prisioneiros de guerra do século XX. Portanto, a todos, Oliveira, logo, a todos os autores e à Orgulhosa e à Tinta da China, os meus parabéns. Muito obrigado. Coordenador da obra, o excelentíssimo Sr. Pedro Aires de Oliveira, vai proferir algumas palavras alusivas a esta obra. Sr. Ministro da Defesa Nacional, caro amigo também, Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, Sr. Comandante da República também, cara amiga, muitíssima assistência, uma palavra muito especial para o General Mário Cardoso, evidentemente, que voltarei a si um pouco aqui a minha breve locução. Enfim, estou muito grato ao João Montevinho por ter encontrado tempo na sua, certamente muito preenchida agenda para, em tão pouco tempo, ter conseguido ler o livro e no fundo, proferir palavras tão interessantes sobre ele, que eu acho que vão suscitar a curiosidade, o interesse da assistência e de audiências mais vastas, espero. Enfim, eu quando mandei um e-mail aos autores explicando que tinha convidado o João Montevinho para fazer a apresentação da obra, disse-lhes que não era no sentido de procurar uma chancela oficial para a obra, mas porque eu conhecia desde há longa data e conhecia o seu trabalho, o seu pensamento sobre as relações internacionais. De facto, nós conhecemos em comboios para Coimbra já há muitos anos atrás e tivemos a oportunidade de ficar nessas viagens. E eu depois, mais tarde, de facto, li com imenso agrado um livro que ele publicou em 2002, chamado Visões do Mundo, Relações Internacionais Contemporâneas, e lembro-me perfeitamente de João dizer que tinha sido um paraíso estar em Washington, numa sabática, com uma biblioteca, a pensar e a escrever esta obra, que é um livro que eu recomendo vivamente para todas as pessoas que querem compreender dinâmicas de fundo das relações internacionais e também com um sentido histórico. O João Luís Carvinho inspira-se muito na chamada English School of International Relations, que deu sempre grande importância à história como matéria-prima para a reflexão sobre as relações internacionais. Eu creio que já praticamente, não direi tudo, mas mais relevante daquilo que é possível dizer numa apresentação destas sobre o livro já foi dito, pelo João, mas o General Mário Cardoso é sempre um pouco desarmante, porque a gente pensa que ele às vezes vai fazer uma alocução mais institucional e ele entra pela substância dos assuntos e com análises também que eu acho bastante interessantes. Eu gosto sempre de o ouvir, já tenho conhecido em várias ocasiões.
Foi, de facto, um grato prazer colaborar com a Comissão Coordenadora do Centenário da Grande Guerra. As palavras de louvor da portaria são inteiramente justas. Numa conjuntura de, enfim, de austeridade, que foi aquela que o país conheceu quando estas comemorações, esta invocação começou a ser preparada, o general Mário Cardoso, com alguma parcimónia de meios, soube conduzir, de facto, um programa de evocação do centenário que procurou não apenas sensibilizar a sociedade para a relevância histórica deste acontecimento, a Guerra de 14-18, é dele que saem fenómenos fundamentais para a estruturação do século XX em vários aspectos, e que marcou muito a sociedade portuguesa, não é? Um conflito equiparável ao da guerra colonial, da maneira como tocou a sociedade, mas também através de um programa de edições, de patrocínio a projetos de investigação, de patrocínio a projetos multimédia. Ele foi também capaz de alavancar, digamos assim, o conhecimento histórico sobre estes assuntos. Eu acho que, de facto, ficámos com um lastro muito interessante em termos de publicações e de outras realizações em torno do centenário da Grande Guerra, obras que vão se constituir como, espero eu, referências para futuros estudiosos. Também interveio na área do documentário, da televisão, como já foi aqui referido. Isso é muito importante. Em 2017 nós tivemos a oportunidade também de colaborar numa exposição sobre os impactos sociais e culturais da Grande Guerra. Mais uma vez foi a intuição do general Mário Cardoso. Era preciso tratar deste tema, explorar estas facetas. Fizemos uma exposição no Gulbenkian. Eu, na altura, fiquei um bocadinho com o remorso de não ter sido capaz de, em tão pouco tempo, organizar um catálogo sobre a exposição. Fizemos um jornal em torno da exposição e, portanto, quando se veio ter comigo para abordar a questão dos prisioneiros de guerra, eu disse, não, daqui tem que sair um livro. E, portanto, começámos logo a preparar o colóquio com o objetivo de ele culminar numa publicação. E, portanto, foi possível, através de uma chamada para comunicações e de uma série de investigadores que estão aqui e cuja presença eu, mais uma vez, agradeço. Sem eles, é impossível termos um livro com a variedade de temas que ele tem, a originalidade que ele pretende alcançar e, de facto, também num tempo relativamente curto conseguimos ter o livro cá fora. Agradeço a todos o cumprimento dos prazos, todo o apoio editorial também, a Mariana nos facultou, ajudou a acelerar uma série de etapas e, no fundo, queria também aproveitar para dizer que o Instituto de História Contemporânea, certamente também outros centros de investigação, universidades portuguesas, estão disponíveis para colaborar com as instituições da Defesa Nacional, com as Forças Armadas, com diferentes ramos, com o Ministério da Defesa, para oferecermos aquilo que, enfim, nos é peculiar, o conhecimento histórico, no sentido de valorizar e de conhecer melhor o riquíssimo património que as Forças Armadas e as instituições têm à sua guarda. Fala-se muito hoje em dia de projetos colaborativos, cofinanciamentos, etc. Nós estamos completamente disponíveis, motivados para aprofundar as ligações que temos com diferentes instituições da Defesa Nacional para valorizar, dar a conhecer melhor esta faceta da nossa história, que é a história de Portugal também. As duas coisas estão muito intimamente ligadas. A segurança, a defesa, a soberania, as Forças Armadas, tudo isto explica o que é que Portugal foi nas últimas centúrias, não é? Portanto, muito obrigado pela vossa presença e por nos acolher aqui no General. Em nome de Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional, Professor Dr. João Gomes Cravinho, está encerrada esta sessão. Convidam-se todos os presentes a participarem já de seguida no Porto de Honra.